O meu estágio de gestão educacional teve como área de concentração, então, metodologias de ensino, e o tema escolhido foi o processo de ensino-aprendizagem, a avaliação. A justificativa da escolha desse tema é porque eu gostaria de saber como que a escola trabalha isso, como que são feitas essas avaliações, quais os métodos que a escola utiliza para avaliar os alunos e também os profissionais, os professores, né? A cada quanto tempo que eles são avaliados e de que forma que, de repente, a escola pode até estar melhorando isso ao longo do ano letivo. Os objetivos, então, foram, primeiramente, identificar quais métodos que a escola utiliza e trabalha, analisar qual deles que é o mais eficiente e depois também avaliar qual deles que, de repente, poderia ser eliminado, qual deles poderia ser mantido e aplicado com mais frequência, e também promover aí a interação no ambiente escolar e também desenvolver um pouco mais o meu conhecimento em relação à área da gestão escolar. Dentro, então, das avaliações, existem três modalidades diferentes: a avaliação somativa, a formativa e a diagnóstica. Cada uma delas tem um objetivo diferente e cada uma é aplicada em um momento diferente, de acordo com os objetivos aí do professor e a sua metodologia. O estágio foi realizado na Escola Municipal Ribeirão dos Russos, aqui na cidade de Benedito Novo. É uma escola que atende crianças de primeiro a terceiro ano, no período matutino. E à frente da escola está a diretora Sandra, que iniciou suas atividades na área da gestão nesse ano, de 2023. Então, inicialmente, ela me apresentou a escola, apresentou as turmas, também as professoras, né? E em seguida a gente sentou então para conversar um pouco. Ela me apresentou o PPP da escola, falou também um pouco sobre as suas dificuldades nesse primeiro ano, nesse primeiro momento. Ela também falou sobre o plano de gestão, então, que foi apresentado, que teve que ser aprovado. É uma das implementações que aconteceram também recentemente aqui no município, que até então não contava com uma coordenadora em cada polo, em cada unidade escolar. É uma novidade, então, algo que eles conseguiram trazer a partir desse ano. E por isso também um pouco de dificuldade nesse começo, essa implementação, essas mudanças e tudo mais. E uma pessoa, então, aí que também é novata nessa área da gestão, mas pelo que me parece, vem se saindo muito bem. Então, na parte da observação, como eu já havia comentado, são turmas de primeiro a terceiro ano. É uma escola localizada a mais ou menos 5 quilômetros do centro da cidade, que atende as crianças da localidade de Ribeirão dos Russos e Santa Rosa também, que é um outro bairro. São aproximadamente 30 crianças que frequentam ali a escola. É uma construção um pouco mais antiga, porém ela é bem conservada. As salas também são grandes, são arejadas, contam com ventilação, janelas amplas, ar-condicionado, toda uma infraestrutura aí para bem atender essas crianças. Também quadros grandes, enfim, material didático, bastante livros. As professoras também recebem esse material de apoio, as crianças também recebem material, recebem uniforme. Então eu vejo assim que há bastante organização e a escola consegue atender bem aí essa demanda, né, de crianças, essa necessidade. A entrevista, então, se deu através de perguntas em comum, feitas para a coordenadora Sandra, também para a orientadora pedagógica, a dona Nilza, e a coordenadora, então, a dona Maristela. Então, cada uma teve seu momento de responder as perguntas em comum, que praticamente eram sobre a sua formação, sobre o tempo de atuação no cargo, o que as motivou a escolher esse cargo e quais as suas maiores dificuldades. E depois a entrevista, então, se seguiu com perguntas mais específicas para cada uma. Então, sobre as vivências, eu acredito que foi fundamental aí para esse processo final, para essa última etapa aí dos estágios, né, o estágio 3. Pude perceber também que a escola, ela trabalha no método mais tradicional, falando aí da questão das avaliações. Então, no início do ano letivo, o primeiro planejamento das crianças, inclusive, ele tem o nome de sondagem, que são 2 semanas aí onde os professores fazem essa sondagem, essa pesquisa, que é uma avaliação, para descobrir em que nível que as crianças chegam naquele ano letivo. Em seguida, então, as professoras montam a sua metodologia e, ao final de cada planejamento, que no caso ele é quinzenal, são aplicadas novamente provas. Então, essas provas podem ser escritas, podem ser provas orais, né? E elas são sempre quantitativas. Então, essas notas, no fechamento de cada planejamento, elas vão para o boletim escolar, né? Então, é basicamente assim que eles trabalham atualmente. Eu, enquanto estagiária, enquanto professora novata também, a gente vem cheio de energia, cheio de ideias e propostas para colocar em prática. Eu também estou iniciando agora como professora regente, é meu primeiro ano na regência, à frente de uma turma, e eu percebo que não é assim tão simples também a gente conseguir trazer tudo que a gente tem em mente. Então, em nenhum momento eu posso criticar ou julgar essa escola pelo método que ela usa, porque querendo ou não está dentro da BNCC, elas seguem os padrões, seguem as normas, né? Então, na verdade, eu
pude perceber assim muito empenho por parte dos professores e também da própria diretora, como eu já mencionei, é o primeiro ano dela à frente à gestão dessa escola, e ela sempre tem essa preocupação de poder trazer o melhor para essas crianças, de poder ajudar os professores, porque a orientadora pedagógica, ela não se faz presente todos os dias lá naquela escola, ela atende mais escolas do município. Então eu percebi que existe um pouco essa dificuldade também dela conseguir trazer tudo isso dentro do tempo dela ali de atuação, né? Às vezes a semana é curta, as horas passam muito rápido e não consegue se fazer muitas coisas diferentes, trazer inovações, e isso é super compreensível, porque todos têm a sua função, a sua obrigação, a sua carga horária para cumprir, às vezes são turmas um pouco mais, que demandam um pouco mais também do professor, então eu, enquanto estagiária, pude enxergar também esse lado, né? Às vezes tem muitas dificuldades que a gente só passa e a gente só entende quando entra realmente numa sala de aula como professor, ou no caso ali da coordenadora que está à frente da gestão. Tem coisas que a gente às vezes não faz ideia de como que funciona. Nesse estágio, então, ficou um pouco mais claro, e também essa questão da humanização, da gente perceber isso e se colocar realmente no lugar do próximo, entender as dificuldades, saber que todos temos capacidade sim para melhorar, porém sempre precisa ter esse trabalho em equipe. Todo mundo precisa fazer cada um a sua parte.